Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de fazer uma das análises mais pedidas de 2022. Vocês pediram e os parceiros da Adidas Brasil me enviaram para análise aqui no canal a X-Speed Portal 1.1 TF. Será que a nova versão ficou tão boa quanto a sua antecessora, a espetacular X-Speed Flow 1.1 TF? Bora descobrir no vídeo de hoje. E além da chuteira, também veio uma das camisas mais bonitas da Copa do Mundo. Parceiros da Adidas Brasil também me enviaram a belíssima camisa Home do Japão. Vai ter análise em breve aqui no canal. E passando para Speed Portal 1.1 TF, ela vem na nova caixa da Adidas, que conta com a campanha End Plastic Waste, que é a campanha que a Adidas usa em produtos que contam com materiais recicláveis. E diferente da versão profissional de campo, só vem aqui a chuteira, então não tem nenhum acessório, nem calçadeira, nem bag. E apesar de ser uma .1, que tradicionalmente não vem com nenhum acessório, pelo preço poderia vir. O esquema de cores que eu recebi é o mesmo da Speed Portal Plus, que eu já fiz teste e análise aqui no canal. É o esquema de cores de lançamento, que teve aquela campanha do Rick and Morty. Então é um esquema de cores predominantemente verde, com detalhes em preto e amarelo. Assim como eu falei da versão da Speed Portal Plus, também achei a chuteira linda. Não sou muito fã de chuteiras coloridas, mas esse tom de verde que a Adidas utilizou na X é realmente excelente. Eu gostei muito dessa combinação. Não curto muito o solado. Eu acho esse camuflado aqui do solado não me pega muito. Não gosto dessa combinação de verde e amarelo aqui, apesar de estar no período de Copa do Mundo. Mas o cabedal verde é realmente lindo. Tão bonita quanto a X-Speed Portal Plus. Falando sobre a estrutura da Speed Portal 1.1 TF, eu vou começar falando sobre o que não mudou. A combinação de solado e entressola é exatamente a mesma que foi utilizada na Ghosted 1.1 e na Speed Flow 1.1. E isso é ruim? De jeito nenhum. Essa configuração de travas é excelente, principalmente para gramados sintéticos. É uma configuração de travas que eu gostei muito de jogar em gramado sintético. Então são travas chevron, não são travas muito altas, são travas médias. Em gramado natural seco até funcionam bem, mas em um gramado natural mais alto ou molhado, eu não gostei do desempenho, mas no sintético é realmente excelente, uma das que eu mais gostei de utilizar. Então é a mesma placa de borracha dividida, vem sendo utilizada essa é a terceira geração da X que a Adidas utiliza esse solado aqui, e eu gosto muito, como eu falei, principalmente no gramado sintético. Aqui na biqueira ela é um pouco mais alta, ela não conta com nenhum reforço de costura aqui, mas ela é um pouquinho mais alta. E nos outros dois modelos que eu utilizei, nos outros três, que eu utilizei dois pares da Ghosted e um par da Speed Flow 1.1, que eu já utilizei demais, eu não tive nenhum problema com descolamento aqui na biqueira. Então mantém essa proteção um pouquinho mais alta aqui no Speed Portal. E passando para a entressola, aqui nós temos novamente a tecnologia Light Strike, que é um EVA muito leve, macio, responsivo. Eu gostei muito da aplicação nas duas primeiras gerações, tanto na Ghosted como na Speed Flow. Para mim continua sendo um dos melhores sistemas de amortecimento que eu utilizei nos últimos anos para sua site. Quando eu falei isso pela primeira vez aqui no canal, muita gente discordou, muita gente achou um absurdo, mas para futebol eu gosto mais da Light Strike do que do Boost, justamente por combinar melhor essa maciez, estabilidade e um pouco mais de leveza. Então eu realmente gostei muito dessa entressola da Adidas, é uma das minhas favoritas atualmente, então a Adidas acertou em manter na Speed Portal 1.1 TF. E mesmo não contando com a placa de borracha inteiriça aqui, esse solado é bem estável, ele é mais flexível apenas aqui na parte frontal. Eu achei esse cabedal da Speed Portal 1.1 TF muito parecido com o que eu vi na Speed Portal Plus, pelo menos a primeira impressão que eu tive aqui. Ele também tem um toque um pouco mais plástico inicialmente, mas pelo que eu vi na versão profissional de campo, ele vai melhorar com o uso, assim como aconteceu nas últimas gerações da X. É um cabedal que ele é um pouco mais armado inicialmente, mas tenho certeza que vai ficar bem mais maleável. A sensação que eu tive comparando com a Speed Flow é que esse cabedal é mais grosso, assim como aconteceu na versão de campo. Então é um cabedal um pouco mais, provavelmente um pouco mais resistente. Ele também conta com essas texturas aqui na parte interna do pé, que na versão profissional de campo, na Speed Portal Plus, me surpreenderam demais. Achei o grip muito bom mesmo. Não é um grip tão agressivo como a Demon Skin, mas eu achei que funcionou muito bem na versão de campo. Veremos se aqui na 1.1 TF vai ser tão eficiente quanto, mas o toque do cabedal eu espero que melhore com o uso. E aparentemente é um cabedal bem fino também, que vai garantir uma ótima sensibilidade ao toque na bola. Não tão fino quanto Speed Flow e Ghosted, mas como vocês podem ver aqui,
bem fino também. Agora, se esse é melhor ou pior, eu só vou falar sobre depois de levar o modelo para campo e fazer o teste de verdade. Outro ponto que mudou, pelo menos visualmente, foi o colar em Prime Knit. Ele mantém o mesmo corte, o mesmo formato da Speed Portal Plus, mas a compressão aqui no peito do pé também é bem semelhante à da Speed Flow. A diferença é que a Speed Flow tinha um colar um pouco mais alto aqui, mas parece ser bem maleável mesmo. Vai ter uma elasticidade boa, acredito que não seja difícil calçar esse modelo. E eu espero que a compressão, mesmo sendo um modelo com cadarços, eu espero que a compressão aqui seja boa e principalmente confortável. Mas por contar com os bons e velhos cadastros, eu acredito que o ajuste da Speed Portal 1 seja até melhor do que o da Speed Portal Plus. E passando para o revestimento interno da área do calcanhar, eu achei o acabamento da Speed Portal 1 aparentemente um pouco melhor que o da Speed Flow. Aqui, a textura que é utilizada aqui no calcanhar é muito semelhante à versão profissional de campo. O material eu acredito que seja um pouco diferente. É um material mais barato, provavelmente, mas ele simula muito melhor o que nós encontramos na versão profissional de campo. Diferente do que acontecia no Speed Flow 1, que tinha um cabedal idêntico à versão de campo, mas o revestimento interno era muito semelhante de uma 1.3. Depois eu vou comparar com a 1.3 também, para ver as diferenças, mas pelo menos inicialmente aqui o toque é bem suave, bem macio, tem bastante acolchoamento. Lembrando que na versão de campo esse ponto foi muito criticado, mas me agradou muito. Então veremos se aqui na versão para o Society eu vou sentir esse ajuste macio, confortável, ou se vou sentir alguns pontos de pressão. Só senti falta, mesmo sendo um modelo com cadastro, daquele grip que tem na versão profissional de campo, que é um pouquinho mais áspera. Ainda poderia ser um pouquinho melhor, mas está melhor que o da Speed Flow. E ainda bem que esse revestimento interno é bem acolchoado, porque o contraforte do modelo segue o mesmo padrão da versão de campo. Então é uma peça bem rígida mesmo, é um contraforte interno com a placa bem firme. Ela conta aqui com esse detalhe que simula a Stability Wing da versão profissional. Sinceramente, se aqui for fibra de carbono, não acredito que vai fazer nenhuma diferença. Se fizesse, só seria no peso, porque ela conta com a placa interna aqui no contraforte, então não é apenas isso daqui que forma o contraforte, existe uma outra placa aqui, então para mim é um detalhe que aparentemente é meramente estético mesmo. Fica bonito, mas acredito que não vai ter função nenhuma. O que vai mandar aqui mesmo é esse contraforte interno aqui. E por ser bem firme, ele vai garantir uma estabilidade, um ajuste e uma proteção muito maior aqui no calcanhar. Mas assim como aconteceu no Speed Flow, a Adidas pecou na palmilha mais uma vez, por ser uma chuteira profissional que simula muito bem o que nós encontramos nas versões profissionais de campo. Essa palmilha aqui é nível 0.3, uma palmilha EVA bem simplesinha mesmo. Revestimento têxtil aqui que tem um toque bom, ele tem um toque mais aveludado, é bem confortável. É uma chuteira que tem cadastro, não vai atrapalhar em nada, mas a palmilha poderia ser a mesma das versões profissionais. Afinal de contas, estamos falando de uma chuteira profissional para Society que custa R$ 1.500, R$ 1.499,99. Ela é apenas colada e você consegue removê-la com certa facilidade. Hora de colocar a Speed Portal 1 TF na balança, descobrir quanto ela está pesando e qual a primeira impressão, quais as primeiras sensações com o modelo no pé. Com o tamanho brasileiro 41, a Speed Portal 1 pesa 283 gramas. Com a mesma numeração, a Speed Flow pesava 294. Ainda não é o peso que eu gostaria de ver em um Speed Boot profissional, mas já melhorou um pouco em relação à antecessora. A primeira diferença que eu senti em relação ao Speed Flow com a Speed Portal foi na hora de calçar. Esse colar, mesmo tendo elasticidade muito boa, não é tão fácil assim. A versão anterior tinha uma elasticidade muito maior, então era bem mais fácil de calçar. Talvez pela rigidez aqui do contraforte isso dificulta um pouco também. Então é uma abertura menor. Então já tive um pouquinho de dificuldade, precisei da calçadeira. Dá para calçar sem a calçadeira, mas com a calçadeira fica bem mais fácil. E colocando o modelo nos pés, o primeiro ponto que chamou minha atenção foram os pontos de pressão. Algo que eu não tinha sentido com o Speed Flow 1 TF. São pontos de pressão diferentes. Não acredito que sejam pontos de pressão que vão causar bolhas ou incômodos em campo. Mas esse cabedal, como eu mostrei para vocês ali, ele tem um toque um pouco mais rígido, ele parece ser um cabedal um pouco mais grosso, aparentemente mais resistente. Então a primeira sensação que você tem com a esteira no pé é que ela é muito firme, muito apertada. Então eu tive essa sensação no médio pé, no colar e no calcanhar. Achei que essa quantidade alta de espuma não ia causar nenhum incômodo, mas você sente ali um pequeno desconforto, principalmente na parte superior,
mais próximo ao colar. É uma chuteira que é mais rígida, é mais dura. Se você utilizou o Speedflow, você vai sentir uma diferença muito grande. Veremos se depois de levar o modelo para campo, se essa sensação vai melhorar, se esse cabedal vai ficar mais maleável, se ela vai ficar mais confortável, mas a primeira impressão que eu tive aqui foi essa. E outra diferença, principalmente comparando com o Speedflow, a biqueira dela é um pouco mais alta. Para quem sentiu aquela pressão na parte de cima dos dedos, com o Speedflow, que tinha uma biqueira muito mais baixinha, aqui você não vai sentir. Eu sinto que eu posso até mexer os meus dedos aqui. Então, no comprimento, o tamanho está muito bom. Meu dedo está no limite. Está aqui na parte frontal, está certinha. Só que eu sinto um pouco mais de espaço aqui na biqueira. Quem sentiu o ajuste muito justo na parte frontal no Speedflow, vai sentir um pouco mais de conforto aqui. Veremos se em campo não vai me incomodar, mas a primeira impressão que eu tive aqui é que o ajuste é muito diferente da antecessora, que, como vocês sabem, eu considero uma chuteira quase perfeita. Então eu vou ter que levar a Speed Portal 1 para campo, fazer todos os testes, e aí sim no teste em campo voltar aqui e falar para vocês o que melhorou e o que eu gostei e não gostei no modelo. A princípio, achei mais desconfortável e um ajuste bem mais firme do que sua antecessora. Lembrando que a Speedflow 1 TF é uma chuteira quase perfeita para mim e no ajuste espetacular. Então com a Speed Portal 1 TF eu vou precisar de um período de quebra, fazer alguns testes e ver se esse conforto vai melhorar. Em relação à combinação de solado e entressola, nada muda. Entressola Light Strike continua excelente e essa é uma configuração de travas que eu gosto muito, principalmente para gramados sintéticos. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. Como eu falei, o ajuste lateral aqui no médio pé, no calcanhar, ficou bem firme mesmo. Então é uma chuteira que garante um ajuste bem firme, quase desconfortável no início, mas mesmo assim eu não senti nenhuma sobra aqui nas laterais e no comprimento o ajuste ficou perfeito. Para mim o meu dedo está aqui no limite, então não me incomoda, não senti nenhuma pressão aqui no dedão. Como eu falei, até consegui mexer os dedos aqui na biqueira e essa biqueira é um pouco mais alta. Mesmo tendo uma forma diferente, eu mantenho a minha recomendação de numeração regular. Então caso você tenha interesse em comprar o modelo, vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, pode comprar com a sua numeração regular. Faço um alerta aqui para quem tem os pés largos. Como eu acabei de falar, é uma chuteira bem mais estreita, com um ajuste bem mais firme. Então eu acredito que para quem tem os pés muito largos, é uma chuteira que não vai funcionar. Ou se você quiser arriscar, tente experimentar antes de comprar, porque você pode ter algum problema. Para quem tem um pé de médio para fino, vai funcionar muito bem. Até para quem tem um pé bem fininho, acredito que vai entregar um ajuste excelente. Porque esse ajuste lateral aqui abraça o pé mesmo. Como vocês já sabem, a Speed Portal 1 TF chegou às lojas custando R$ 1.499,99, junto com as outras chuteiras profissionais para Society da Adidas. São as chuteiras Society mais caras já vendidas no Brasil até hoje, mas eu vou falar melhor sobre essa relação custo-benefício depois de testar o modelo em campo e fazer a avaliação completa. Já adianto que eu acho uma chuteira muito cara mesmo e, pelo menos nessa primeira impressão, comparando com o Speedflow 1, eu vejo esse modelo aqui como uma versão inferior à versão que chegou ao mercado mais barata. Então veremos depois do teste em campo, eu vou voltar aqui, reavaliar todos esses pontos e aí sim eu vou falar melhor sobre esse custo-benefício do modelo. O que você achou dessa análise inicial da Speed Portal 1 TF? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie suas perguntas aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Agradeço aos parceiros da Adidas Brasil pelo envio dos materiais e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!